Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão pelo privilégio de podermos estar aqui. Nos separamos nesses dias para aprender contigo. E esse é o nosso tema, aprendendo a ouvir a voz de Deus. E eu creio, Senhor, desde que nós saímos de nossos lares, de nossas comunidades, estamos viajando para cá. O nosso coração foi preparado pelo Espírito. Junto com o nosso coração, também o Senhor está preparando o nosso ouvido, para que o nosso ouvido esteja limpo, esteja desobstruído, para que a gente possa discernir a Tua voz, discernir a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Pai, eu te peço mais uma vez, Senhor, já temos tido o privilégio de estarmos ouvindo a Tua voz desde segunda-feira, terça-feira, hoje, quarta-feira, é o último dia, amanhã estaremos indo embora. Que a gente possa ouvir e dar ouvidos. A gente possa ouvir e apreender, escutando com interesse aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para cada líder que aqui está, para cada pastor, para cada família que pode estar aqui, passando esses dias, tendo esse privilégio, esse retiro para aprender a ouvir a voz do nosso Deus. Eu oro já agradecido pelo privilégio de poder estar aqui e compartilhar com meus irmãos, Senhor, pensar juntos, refletir juntos nesse tema que é inerente a todos aqueles que vivem e procuram viver no Teu reino. É a minha oração, em o nome de Jesus, que você possa dizer amém. Agora eu vou fechar a porta, alguém me ajuda lá? Porque aí passa a gente lá, me tira a atenção aqui. O primeiro versículo para a gente começar é Tiago 1,19, que é um versículo bastante conhecido, que diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, não é? Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Tiago 1,19, a primeira parte. Esta é a questão. A Bíblia diz que todo homem esteja pronto para ouvir. E a questão é, será que estamos prontos para ouvir? Tem mais um lembrete nas cartas do Apocalipse, não é? Que ao final de cada mensagem, de cada igreja, está escrito lá. O que está escrito mesmo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, todos nós temos ouvidos, né? Mas esse sentido aqui é que nem todo mundo tem ouvido para ouvir as coisas de Deus. E eu quero começar um pouco com o meu início na igreja. A minha esposa não está aqui hoje, a minha intercessora particular depois do Espírito Santo, mas eu quero começar com o meu início, não é? Que foi num congresso, e quando o pastor estava dando a mensagem, uma mensagem evangelística, eu estava sentado, me lembro até hoje, na primeira fileira assim, e eu estava, o pastor pregando, e eu assim, com os olhos fechados, com a minha esposa do meu lado, ele estava pregando, e eu comecei a ter uma visão da minha casa física. E eu via a minha casa física só com as suas colunas, sem telhado, sem janela e sem parede. E eu não disse nada para ninguém, mas fiquei com aquela imagem na minha mente. E o pastor fez apelo, e a minha esposa, quando o pastor fez apelo, a minha esposa deu uma apertadazinha no meu braço, o pastor chamando para receber a oração, e eu fui, e ali eu aceitei Jesus. Ali eu aceitei a Cristo. E quando chegou em casa, eu falei para ela,
eu estava tendo uma visão da nossa casa, mas sem parede, sem janela. Aí ela falou assim, não, eu creio que Deus estava falando para você que você tem uma casa, mas a casa está incompleta. A nossa casa estava incompleta. Ela começa a se completar agora, porque agora eu e você estamos na fé. Agora o nosso lar não está mais dividido. Nosso lar agora, nós vamos caminhar na mesma direção, a mesma fé. E, novo convertido, que era, aceitei aquela explicação dela e fomos convivendo. E os irmãos sabem, a maioria dos irmãos sabe que eu sou militar de carreira, e eu estava na ativa ainda, e a nossa filha era adolescente, a nossa filha mais velha, a esposa do pastor Sandro, Adriana. E aí eu falei para ela assim, então todo domingo agora nós vamos dar as mãos antes de ir para a igreja, vamos fazer uma oração. Aí reunia lá Gessé pequenininho, Gisele e Adriana já adolescente. E a gente dava as mãos para orar. E numa dessas manhãs, dando a mão para orar, ela começou a chorar e dizer, o senhor não pode me obrigar a ir para a igreja. Ela chorando disse, o senhor não pode me obrigar a ir para a igreja. E eu disse para ela, claro que eu posso, eu sou o seu pai. E aqui em casa agora vai ser assim. Antes era só sua mãe que ia para a igreja, agora todos nós vamos para a igreja. Agora todos nós vai ser assim. E passou aquele dia, eu gosto de uma pescaria, aí sonhei pescando. E eu pegava um peixe grande e eu começava a puxar esse peixe com muita dificuldade. E quando chegava pertinho, o peixe se soltava do anzol e ia embora. Aí aquilo ficou me incomodando. Mas que pescaria é essa? Aí eu contei para minha esposa, a minha ouvidora, a minha auxiliar idônea, e eu sempre me reportando a ela, porque ela há 12 anos na igreja, não é? E eu tinha assim um referencial dentro da minha casa, não é? A minha esposa era o meu referencial dentro de casa para um novo convertido. E ela disse assim, é a nossa filha. É a nossa filha, Adriana. Ela é o peixe que, se a gente não tiver cuidado, ela vai embora. Irmãos, e nós tivemos uma luta. Eu, novo convertido, e a minha filha adolescente, começando a fazer 2º grau, com novas amizades, entrou num time de vôlei, que viajava para tudo quanto é lugar. Foi um período difícil. Foi um período difícil em que houve a necessidade. Deus já sabia, Deus já estava provisionando que, se eu não estivesse na fé junto com a minha esposa, eu não sei o que teria acontecido. Com a disciplina militar, eu fui muito jovem para o quartel, com 17 anos, então você absorve aquela disciplina fria, rígida, e você fica cego quando você toma decisões. E foi muito importante a minha esposa, eu estar com a minha esposa, e agora crente, e agora começando na igreja, com aquele compromisso de fé, para a gente, sabe, orar e ter paciência com a nossa filha. Nós precisamos de paciência. Essa é a palavra, uma paciência perseverante, de que cada dia nós íamos trazer esse peixe, não ia deixar esse peixe fugir. E foi assim, meus irmãos, assim, 2 eventos assim, muito marcantes na minha vida espiritual, no início, não é? No início da minha vida, com Deus, e que foi muito importante eu ter uma pessoa madura do meu lado. Diz que a esposa sábia edifica seu lar, né? E uma esposa sábia, certamente essa sabedoria vem toda das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Eu creio que ali começou esse toque, e a vida foi continuando, e graças a Deus a nossa filha hoje é esposa de um pastor, né? E a gente tem uma família abençoada, e creio que não só eu, meus irmãos, mas a cada um dos irmãos, não teríamos uma família se a gente não ouvisse pelo menos
um mínimo da direção de Deus. Não teríamos. Nossas famílias poderiam não ser mais famílias, ou poderiam ser famílias deformadas se a gente não tivesse esse toque de ouvir e dar ouvido à voz de Deus. E dentro desse tema que nós estamos compartilhando, meus irmãos, Deus escolhe as suas maneiras de falar. Deus escolhe as suas maneiras de falar. Agora, não basta ouvir. Quando Tiago diz que precisamos estar pronto para ouvir, eu creio que se envolve não só o ouvido natural, biológico, envolve todo o nosso ser, envolve todo o nosso corpo. Porque, irmãos, vivemos um tempo de dificuldades de se comunicar. E a gente se comunica usando a nossa fala e alguém, para responder, precisa ouvir o que a gente está falando. Existe uma dificuldade hoje de comunicação dentro dos lares. Um dos temas que mais se estuda, às vezes, dentro dos lares, não só com os cônjuges, mas com os pais e filhos, é a questão da comunicação. A questão da comunicação, você falar e a pessoa entender o código que você está falando, a pessoa ouvir você. Porque se ela não ouve você, ela não vai te entender, ela não vai fazer aquilo que você está falando. A importância de se ouvir e entender o que você está falando. Há uma dificuldade. Porque é importante que a gente ouvir e entender aquilo que nós estamos ouvindo. Não basta ouvir. Ouvir e entender o que nós estamos ouvindo para a gente dar atenção ou não. Porque quantas vezes a gente fala com uma criança alguma coisa e ele dá a impressão que não ouviu. E é preciso você chegar perto e dizer, não, eu estou te dizendo para você sair daqui e ir para ali. Às vezes é preciso que você seja mais insensível para ele te dar atenção. Porque ele não está te ouvindo. Ele não está te ouvindo. Então, a importância da gente ouvir e dar ouvidos. Dar ouvidos. E eu tenho assim uma analogia para a gente compartilhar quando Jesus termina o Sermão do Monte. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 24 a 27. E Jesus diz, aqueles que ouviram minhas palavras e praticaram, vão ser comparados a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, porque vieram as chuvas, vieram os ventos e vieram as enchentes. Observem que a casa que foi construída sofreu uma tempestade. Sofreu uma tempestade. Jesus disse, prudente é aquele que ouve e pratica aquilo que ouviu. Ouvir e praticar aquilo que ouviu. É comparado a alguém que é prudente, que é sábio, porque a sua casa foi bem construída. Ele ouviu a mensagem, ele decodificou essa mensagem, ele ouviu a mensagem, ele processou essa mensagem, ele processou mentalmente, junto com o seu coração, trouxe o entendimento e tomou as atitudes corretas. E em outro evangelho, em Lucas, diz que ele cavou, aprofundou uma vala até achar um terreno firme, ou uma rocha, para que ele pudesse colocar seus alicerces. Porque vão vir as chuvas, vão vir as enchentes, vão vir os ventos, que vai provar a casa em todos os seus ângulos. A enchente vai provar as fundações. Quantas a gente vê aí desabamento acontece lá em nosso estado, porque o pessoal não valoriza as fundações e faz da terra para cima, faz algo bonito, bota concreto, embeleza, mas lá embaixo na fundação não precisa, ninguém está vendo. Eu estava vendo a reportagem do Palace 2, em que desabou, né, o 1 e o 2, não sei se um começou e conseguiram restaurar, não me lembro, mas nessa época foi a época que eu estava ajudando a construir a igreja Nova Vida de Santa Catarina. E um dos fornecedores da estaca que a gente estava colocando, estaca raiz, era a Tecnosolo. E o doutor Zé Luiz, que era um engenheiro diretor, ele disse para mim que o Palace estava caindo por erro grosseiro. Trocaram
trocaram o layout dos pilares, botaram os pilares, que era para receber certas cargas na lateral, e colocaram os pilares da lateral no centro. Então houve um esmagamento, porque o concreto, quando ele tem uma resistência à compressão, não é? Que precisa resistir ao peso que vai vir lá de cima. Quer dizer, 30 andares, ele vai projetando tantos quilos, até que quando chega aqui embaixo, chega uma carga máxima, esse pilar tem que resistir, esse concreto tem que resistir a isso. Então o peso veio e foi esmagando e desabou assim, ó. Todo mundo sabe disso. Por uma distribuição grosseira. Pegaram o pilar que era central, botaram na lateral, pegaram o lateral, botaram no centro. A fundação não resistiu. O doutor Zé Luiz, a empresa Tecnosolo, foi chamado para recuperar, se eu não me engano, um foi recuperado. Você lembra, Max? Você era nascido, né? Acho que o pessoal aqui era nascido, né? Então, o Palace 1 foi recuperado. Fizeram um cinturão e fizeram uma injeção de concreto para fortalecer aquele pilar central. O 1, se eu não me engano, foi recuperado, o 2 é que desabou, realmente, geral. Então, veja que a fundação é importante. A fundação é importante. Jesus disse que quem ouve as suas palavras e pratica, é claro, como é que ele praticou? Porque ele entendeu. Ele entendeu. E ele diz que aquele que ouve, mas que não pratica, ele constrói uma casa sobre areia. Ele não tem trabalho de fazer fundação. Aquela lei do menor esforço. Ele não quer ter esforço. Mas a casa, se você olhar a casa do sábio e a casa do tolo, as duas casas acima do rés do chão, quer dizer, acima do chão para cima, as casas são iguais. No entanto, quando vêm as chuvas, quando vêm as tempestades, quando vêm as enchentes, aí a que vai ficar de pé é aquela que tem uma fundação resistente, porque ouviu e entendeu a mensagem. Amém, irmãos? Ele ouviu, não só ouviu, ele entendeu. Por ele ter entendido, ele sabia que ele não poderia fazer a casa sobre areia. Ele entendeu, houve um entendimento, uma compreensão daquilo que ele estava ouvindo. A importância do que a gente ouve, a gente ter compreensão. Compreender o que a gente está ouvindo, para que a gente possa tomar a decisão certa. Não tomar a decisão, enganar. Então, meus irmãos, as nossas famílias, os nossos ministérios, eles estão de pé, e Deus deseja que permaneça de pé, a gente ouvindo e a gente tomando a decisão certa, para a gente não queimar etapas, para a gente não dar tiro no escuro, não desperdiçar munição, porque o desejo de Deus é que dê certo. E o versículo que eu falei para os irmãos está em Isaías 50, 4b, na nova versão diz assim: Deus me acorda manhã após manhã. Isaías 50, 4b. Deus me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Na outra versão, acho que fala alguma coisa de erudito, outras usa outro termo, mas eu gostei muito disso aqui. Porque veja que Deus nos acorda de manhã. Deus acorda. E o desejo de Deus é que haja uma predisposição nossa, de cada manhã a gente aprender mais um pouquinho com Deus. Porque a irmã Cris estava dizendo, quem é que não quer aprender mais? Enquanto estivermos vivos, respirando, nós estaremos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer falar com cada um de nós. Nosso Deus não é um Deus mudo, Ele quer falar, Ele quer se comunicar. E Ele vai usar vários meios de se comunicar. A minha esposa estava numa reunião de Déboras, lá em Guaxindiba, uma igreja muito humilde, mas muito bem arrumadinha. E depois do término, na oração final, uma irmã chegou para minha esposa e disse: olha, aquilo que você está orando, Deus está
já está a caminho. Essa foi a frase dela. E a minha esposa, na mesma hora, começou a sair lágrimas dos olhos. Veio o toque divino. O toque de Deus. Quando você recebe uma mensagem, teu corpo não fica igual. Teu corpo não é uma geladeira. Teu coração não é um coração de pedra. Teu coração é um coração que foi trocado, é um coração sensível. Um coração sensível à voz de Deus. Quer dizer, a minha esposa começou e ela me contou em casa, e a gente se abraçou e começou a chorar. Porque um toque de Deus, um toque divino. E isso, meus irmãos, é o desejo de Deus, sabe? O desejo de Deus, porque é importante que a gente possa conhecer a vontade de Deus e os objetivos de Deus para a nossa vida. E os meios que Deus usa vários meios. Usou uma pessoa que ela nunca tinha visto. Porque se fosse uma pessoa do nosso meio, poderia conjecturar, dizer assim, de repente ela sabe alguma coisa. Mas a pessoa que ela nunca tinha visto. E falou para ela. Então Deus tem os seus meios de falar. Agora, nada se compara, meus irmãos, com as Escrituras Sagradas. A Bíblia é Sagrada. A importância da gente, sabe, estar afinado com as Escrituras Sagradas. Porque aqui, sabe, é a palavra inspirada de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, né? Tudo que está escrito aqui não foi nada particular, foi Deus que colocou homens inspirados para escrever. Não é nada particularizado, foi Deus que colocou aqui essas palavras inspiradas. Deus inspirou através do Espírito. Então, esse é um meio fidedigno, as Escrituras Sagradas. Quando a gente vai ouvir uma mensagem, pode ser que a gente não ouça, não tenha um toque de Deus nos 40 minutos de mensagem, porque a gente não precisa o toque de Deus em 1 hora de mensagem, a gente precisa só de uma palavra. A gente precisa só de uma expressão. Porque Deus não precisa de muita coisa para falar com a gente. Devido ao Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo de Deus que está em nós, Deus não precisa de muito detalhe para falar conosco. Deus não precisa, porque Ele pode dar um toque numa frase, numa palavra, numa oração, num cumprimento. E eu creio, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Não é? Se a fé vem pelo ouvir a mensagem, é porque a fé coloca credibilidade, coloca confiança, fortalece o nosso interior. Não é? Porque vem através da mensagem para fortalecer cada um de nós. Eu creio que esses são meios assim fidedignos, não é? Através da mensagem, através da palavra de Deus, através de uma vida de oração. Uma vida de oração. O Espírito Santo, a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, e que o Espírito Santo nos assiste com gemidos inexprimíveis, apesar da gente poder contar, não é? Uma irmã me procurou dizendo que ela precisava entrar para a intercessão para ela aprender a orar. Eu falei, que ótimo, irmã, você não precisa entrar para a intercessão, mas se o seu desejo é esse, vá para lá para a intercessão, a líder vai te orientar, e eu espero que você aprenda, realmente tenha essa motivação de orar, porque eu me ajoelho para orar, eu vou ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, minha cabeça está lá em outro lugar. Eu falei, pois precisa só de um treinamento para a gente trazer a nossa mente e conseguir segurar a nossa mente aonde a gente está. Esse é o desafio da oração, da gente ir orar e continuar ali no quarto secreto. Esse é o desafio. Para entrar no quarto secreto e o Deus que vem em secreto nos recompensar, esse é o desafio da gente entrar ali e a gente ficar ali dentro. Porque às vezes fica só o corpo, mas a mente sai. E isso é treinamento, isso é um aprendizado, isso é desenvolvido. Uma vida de oração é desenvolvido você orando. Como é que eu aprendo a orar, pastor? Como é que eu aprendo a orar, bispo? Orando. Se dispuser, colocando uma agenda para você orar. Não, eu vou botar meu relógio para despertar
todo dia às 4 da manhã para me orar de 4 às 5. Depois 5 horas eu vou dormir de novo. Quantas pessoas têm esse hábito de acordar 3 horas da manhã para orar de 3 às 5, depois volta a dormir? Eu conheço várias pessoas. E eu estava esses dias compartilhando com a igreja que eu acordei, era mais ou menos 4 horas da manhã, e eu fui tomar água, e eu olhei assim do prédio, tem umas janelas bem abertas, olhei e falei assim, está muito longe de amanhecer ainda. E eu fui olhar no relógio, era 4 horas. Mas aí o Espírito Santo começou a mexer com o meu espírito, eu falei assim, bom, não vou dormir, eu vou orar. E fui orar. Fui orar. E aí não dormi mais, porque meu relógio desperta às 6, não é? O sol começa a nascer, e aí eu não fui dormir mais. Eu estava compartilhando com eles, eu não sou de acordar de madrugada, mas quando o Espírito te acorda, não é? É para um benefício, para a gente ouvir aquilo que ele tem a dizer, não é? Aqui, porque ele tem sempre algo a dizer. E eu lembrei do salmista que diz que antecipa as horas, para que ele possa estar na presença de Deus. Eu antecipo as vigílias da noite para estar na presença de Deus, para aprender com os seus decretos. A importância disso, olha, eu não sou de acordar de madrugada. Aí eu ainda falei assim, quem é de acordar de madrugada é a dona Maria José ali, que eu sei que eu acordo assim, cadê ela? Está orando. Está orando, não é? Mas eu tenho o meu horário de acordar, porque aquele horário de eu acordar é para a minha agenda. Agenda. Ai daquele que quer ouvir a voz de Deus se não tem uma agenda. Porque a oração é o nosso meio de se comunicar com Ele. Nosso meio de falar e ouvir. Às vezes a gente fala mais do que ouve. Nós precisamos dessa agenda. Então eu creio que os meios de Deus falar conosco é através da oração, através da reflexão na palavra, você pegar uma palavra e você ficar ruminando essa palavra, orando com essa palavra. Deus vai usar pessoas, como eu falei, Deus vai usar circunstâncias das mais diversas. Deus vai usar. As circunstâncias, se encarada simplesmente pelo Espírito, se a gente encarar as circunstâncias pelo Espírito Santo, nenhuma circunstância pode ser jogada fora como assim, não, isso foi acaso, isso foi aleatório. Nada é aleatório quando se encara pelo Espírito. Quem pode dizer amém? Nada pode ser aleatório, nada é aleatório quando se encara pelo Espírito. Então, nenhuma circunstância aleatória que vem sobre nossas vidas sempre tem uma pedagogia de Deus, sempre tem um ensino, que a gente precisa decodificar esse ensino. O bispo estava pregando lá, dos versículos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todos, é daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus tem uma relação com Deus. E ele vai entender pelo Espírito que a circunstância, muitas das circunstâncias nós não vamos entender, nós não vamos compreender o porquê. E eu creio, meus irmãos, que muitas das circunstâncias nós só saberemos no céu, se é que Deus quer que a gente saiba. Porque muitas nós não vamos nem saber o porquê. Porque não vai interessar o porquê, depois de você vencer a sua circunstância, depois de você vencer a sua tempestade, você não vai querer entrar em detalhes e saber por que houve essa tempestade, por que o barco queria afundar, por que você não vai querer saber. O importante é que você venceu. E você venceu com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus. Então esses são os meios que Deus vai usar, não é? Deus que vai usar. E eu creio que quando o Tiago diz que todo homem esteja pronto, eu creio que está pronto para ouvir, a gente precisa se aprontar. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. E essa prontidão é diária. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que as tempestades virão. Precisamos estar prontos sempre. Precisamos viver em prontidão. Bispo, nós vamos viver então de cabelo arrepiado, olhando para um lado para o outro. Não é isso. Mas a gente tem que estar com o nosso espírito pronto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a Bíblia diz para a gente estar vigilante. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, está em derredor,
procurando uma oportunidade para nos derrubar. Nós precisamos estar em prontidão. Nós precisamos estar em prontidão. E eu creio que a prontidão começa, meus irmãos, quando a gente assimila essa agenda de oração. Quando o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seja o vosso culto racional. Culto, eu sei por que eu estou ali. Não é aleatório o relógio despertar 6 horas e eu ficar falando, por que mesmo que o relógio despertou 6 horas? Por que mesmo? O que eu vou fazer mesmo? Não, despertou 6 horas, eu sei por que ele está despertando. Ele está despertando porque naquele horário eu tenho uma agenda de oração. Oração é trabalho, envolve esforço, envolve todo o nosso ser, da planta dos pés à raiz dos cabelos. Envolve todo o nosso corpo, a alma e o espírito. Por isso que ele diz, colocar no altar a nossa corpo, o nosso corpo no altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já dizia o Charles Swindoll que o problema desse versículo, o problema dessa atitude é que as ofertas no passado ficavam no altar e eram ofertas mortas. O problema dessa oferta é que ela é viva e que ela escorrega do altar, que ela foge do altar. Esse, o Charles falou, eu não me lembro mais em qual livro dele, que esse é o problema. O altar no passado recebia as ofertas estavam mortas. Mas agora a oferta é uma oferta viva. Somos nós que precisamos criar o nosso altar e nós mesmos somos a oferta. Nós mesmos somos a oferta. E essa agenda, meus irmãos, esse trabalho, essa prontidão, todo homem esteja pronto para ouvir e não ficaremos prontos a contento nunca. Isso é algo que a gente precisa perseguir. É algo que a gente precisa praticar. Porque quando estaremos prontos para uma grande tribulação? Quando? Quem é que está preparado para uma grande adversidade, como nós ouvimos hoje aí tantas? Tantas adversidades que a gente viu hoje comentando nas mensagens. Quem é que está pronto para uma adversidade? Com um ente querido, com um amigo, quem é que está pronto? Então, a prontidão, a disposição, um comportamento com disposição para ouvir, através de um compromisso com Deus, Romanos 12, 1 e 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, aí eu vou só comentar, irmãos, Abacuque, quando se queixou daquela grande crise que Israel estava passando, o que Deus disse para ele? Vai para a tua torre, fique lá, porque eu vou falar com você. E eu vou te dar algo para você escrever, escreva e seja sucinto, para que as pessoas possam passar e ler, até quem passa correndo. Prontidão, prontidão. Quando o jovem Samuel ouviu aquela voz, e ele se dirigiu ao seu líder, que era o sacerdote Eli, a Bíblia é muito clara quando diz, o jovem Samuel não conhecia o Senhor, porque se ele conhecesse o Senhor, ele saberia que aquela voz era de Deus, não era do sacerdote Eli, mas ele não conhecia, ele não tinha experiência com Deus, por isso que ele ouviu 3 vezes a voz, e 3 vezes ele foi lá, sacudiu o profeta Eli, e desde a primeira vez, era para o sacerdote Eli ter dito para ele assim, não sou eu não, não sou eu não, você senta lá e diga, é Deus que quer falar com você. Mas o próprio sacerdote Eli, só na 3ª vez que o sacerdote Eli decodificou que era Deus querendo falar com ele. Porque naquele tempo Deus não estava falando mais com o sacerdote, devido a várias situações que estavam acontecendo. Eli estava sem visão, estava cego, ele estava gordo, ele estava envelhecido, sem moral, Deus não estava falando com ele, ele não estava, na 3ª vez que o jovem vai lá e acorda ele, só na 3ª vez que o jovem vai lá e acorda ele, que ele diz assim, meu filho, é Deus querendo falar com você.
Depois você lê lá na Bíblia, em 1 Samuel 3. E quando ele diz, qual a mensagem que ele dá para o jovem? Quando você ouvir de novo, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Prontidão para ouvir. Prontos para ouvir, como diz Tiago. Pronto para ouvir, não é? Pronto para ouvir e obedecer. Porque, irmãos, a obediência está junto desse pacote aí, não é? Como eu falei no início, no nosso preâmbulo, a gente não pode desconsiderar os obstáculos para impedir a nossa comunicação com Deus. Os obstáculos vão estar andando à nossa volta. E o pecado é o primeiro dele. O pecado realmente, agrava nossos ouvidos. O pecado agrava nossos ouvidos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades separam. Isaías 59, 1 e 2. E a gente vê, meus irmãos, quando fala de ouvir e aprender a ouvir, a gente vê que a Bíblia inteira, de capa a capa, é Deus falando com o homem e o homem não ouvindo Deus. Inclusive Deus falando, prevenindo. Não sei se você lembra que Deus chama Caim e diz, Caim, eu estou sentindo que teu semblante está caído. Estou sentindo que tem algo aí no seu coração que não é bom. Você precisa se controlar, porque vai dar ruim. Não vai ser bom para você, não. Caim ouviu, mas não entendeu. Porque ele foi e fez o que estava no coração. Matou seu irmão. Será que Sansão não ouviu dos seus pais de maneira clara, dizendo, Sansão, nós somos israelitas, você tem que se casar com uma jovem israelita, mas eu quero aquela lá. E os pais estão falando, você tem que casar com essa. Não, mas eu quero aquela lá. E Sansão casou com outra. Ouviu, mas não entendeu. E não quis obedecer. Não quis obedecer. Não é? Então, o tempo todo Deus falando. E quando Moisés vai falar os mandamentos para o povo de Israel, a primeira palavra diz, ouve, ó Israel. O Senhor, Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. E em toda a Bíblia, meus irmãos, Deus está sempre falando com Israel. Israel tinha problema com a audição. Porque o problema com a audição tinha a ver com o coração. Porque se o coração não quer ouvir, o ouvido é apenas como dizia um pregador, é uma manilha, que entra o som de um lado e sai do outro. Ouvir de um lado e sai do outro. Não adentrou, não sintetizou, não houve compreensão, não houve desejo, não houve apreensão. Não houve motivação para entender o que está ouvindo. E o tempo todo, Deus falando com Israel, o tempo todo. Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se Israel me ouvisse, diz o Salmo 81. Eu de pronto lhe abateria os inimigos. E eu sustentaria com o melhor. Com o mel que escorre da rocha, com o trigo mais fino, Salmo 81. Sabe, eles tinham problema de ouvir e obedecer. Israel tinha problema de ouvir e obedecer. E 1 de Coríntios 10, de 1 a 12, o apóstolo Paulo fala aqui, como um lembrete para nós, falando lá para a igreja de Coríntios, ele lê, lá, ele escreve 1 de Coríntios 10, de 1 a 12, eu gostaria que um irmão aí lesse para nós, os exemplos de Israel, que são exemplo para nós, para que a gente não venha a cair no mesmo erro. 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná, manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, que bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
como ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pareceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Até o 12. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sim. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja Que não cai. Amém. Então veja que o apóstolo Paulo coloca aqui como exemplo, né? Porque eles tinham um problema com o ouvido deles. E o problema do ouvido dele era problema de coração, um coração duro. Coração duro de entendimento. E isso atrapalha justamente ouvir e obedecer. Não é essa dificuldade. Quando Jesus fala a parábola da semeadura, da semente, ele semeia 4 sementes com a mesma qualidade, com o mesmo potencial, mas aonde as sementes caem, que são lugares diferentes. E uma das sementes cai lá num lugar que tem muito espinho, diz a Bíblia. E aquela semente germina, ela cresce, mas os espinhos sufocam os cuidados das coisas da vida. As coisas do mundo, meus irmãos, elas concorrem. O mundo concorre com a nossa vida justamente para colocar muitos sonhos na nossa cabeça, muita informação. E nesse tempo de mídia, nesse tempo de muita informação, eu estava tendo uma aula com a doutora Gláucia, e ela falando que ela teve uma época assim, ela dizendo assim, numa autoanálise, ela dizendo assim, eu acho que eu estava assim, já ficando assim, um pouco famosa, porque eu estava dando aula na FGV, eu estava dando, sabe, e meu telefone não parava, e eu falei assim, não, eu vou ter que dar um basta nisso. Aí ela disse assim, eu vou fazer um jejum de mídia. Desligou tudo. Se ausentou da mídia. E eu ouvi essa aula com ela lá num curso de psicoteologia. Eu um dia levantei um grande jejum na igreja. Não sei se o Max entende. Nós fizemos 21 dias de jejum de mídia. Não ligar nada, nem celular, nem televisão. Olha, mas como houve testemunhos. Como o pessoal, ao silenciar a mídia, pôde ouvir a voz de Deus. Porque é muito barulho, irmãos, muito barulho. Quando eu estou orando e estou estudando em casa, a gente não liga nenhum meio de... A gente só deixa o celular ligado lá, mas sem barulho. Mas a televisão não se liga, porque senão é uma concorrência com o nosso coração. O mundo concorre com o nosso coração. Há uma concorrência desleal, porque a nossa carne, nós somos seres humanos. Nós somos atraídos pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. A gente quer ver, a gente quer ouvir. Nós somos atraídos. Então há uma concorrência. Se nós não conseguimos colocar uma ordem nisso, não conseguir colocar uma disciplina, se a gente não conseguir, nós não vamos. Vai haver um silêncio de Deus na nossa vida e nós vamos funcionar pelo automático. Vamos ligar o piloto automático todo dia, vamos funcionar assim. Mas aí como é que nós vamos continuar? Porque se Deus quer falar toda hora e todo dia, como é que vai haver a correção das rotas? Não é um navio, ele vai navegando e tem que ter lá um capitão lá que vai dirigindo lá aquele timão e acertando as rotas para não ir para um lado só, porque qualquer desvio de qualquer porcentagem de grau pode dar em um lugar totalmente diferente. Essa aferição aí. Então, a nossa aferição com Deus é sintonia fina mesmo. É sintonia fina. O apóstolo Paulo ora para a igreja de Éfeso para que eles recebam luz no seu coração.
Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do seu coração, para que eles possam saber o seu chamado, o seu chamamento. Efésios, se eu não me engano, 1,15. Receber luz no nosso coração, o nosso coração iluminado de sabedoria, para a gente poder, sabe, ouvir Deus e conseguir, sabe, os cuidados do mundo, sabe, os cuidados do mundo, por que os religiosos não conseguiam ouvir Jesus? Porque os seus corações estavam incircuncisos, eles tinham uma barreira no coração deles, eles não conseguiam ouvir a Cristo, sabe? Jesus diz num dos versículos, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles não ouviam. Eles estavam ali, mas eles não ouviam. E existem pessoas que você fala com ela, mas ela não está te ouvindo. Quantos conselhos você já deu e a pessoa estava ali de corpo presente, mas a pessoa não ouviu? Por que você sabe que não ouviu? Porque não fez nada do que você pediu para ela fazer. Ela apenas ouviu, mas não foi para o coração, não tomou nenhuma decisão, não entendeu nada. Não entendeu nada, sabe? Então, não podemos separar o ouvido do coração. Os irmãos concordam comigo? Não dá para separar. Há uma ligação bastante importante do que ouvimos e do que sentimos no nosso coração. Porque é o nosso coração que dita as ordens. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, o nosso coração é que comanda. E o que a gente ouvir, se o coração estiver alinhado, o coração vai filtrar até aquilo que a gente está ouvindo. Através de uma consciência espiritual, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós recebemos, que nós fomos selados, esse Espírito que se mistura com o meu Espírito, num companheirismo, numa mistura evidente nas minhas decisões na vida, sabe? Esse Espírito, meus irmãos, ele age no meu coração, no nosso sistema de vontades, que faz com que a gente possa dizer não para uma coisa e sim para outra. É praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e dar ouvido que está ouvindo. Não só ouvir e dar ouvido. Dar ouvido no sentido de Isaías falou lá assim, Deus me acorda manhã após manhã. Veja a insistência de Deus nesse versículo de Isaías. Deus me acorda manhã após manhã para que eu possa escutá-lo como quem está sendo ensinado. Como quem está sendo ensinado. Então, essa é a mensagem para nós aprender a ouvir a voz de Deus. Todo dia, toda hora, em todos os momentos, a gente ter o nosso Espírito Santo ativo, que o nosso Espírito Santo tem sabedoria, traz sabedoria para nós, para a gente discernir esse tempo que nós estamos vivendo e discernir as vozes que estamos ouvindo, para que a gente não vire o nosso barco na direção errada. Nós temos a bússola aqui, ó, o nosso norte está aqui, nas Escrituras. Pratica a palavra. Só porque é nada com Deus, que a misericórdia é para aquele que ama e pratica. É verdade. É verdade. Existe uma condicional, né? O reino de Deus, o Robson estava falando aqui cedo, o reino de Deus exige um certo esforço de cada um de nós. Esse esforço no sentido de dar atenção, no sentido de uma aplicação. Quando o apóstolo Paulo fala, Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, ele está dizendo assim, gente, olha só, eu imploro que vocês se apliquem nessa situação de colocar suas vidas no altar. Não é um auto-chicotear, não é um auto-flagelar-se, né? Não é nada disso, mas a gente tem uma agenda que pode ser 6 da manhã, como pode ser meia-noite. Não existe uma questão de classificação, não. Quem ora às 6 tem mais valor do que quem ora meio-dia, do que quem ora 8 da noite. Não tem isso. O importante é que cada um ache o seu time, ache a sua maneira de fazer com eficiência. Isso é que é importante.
da gente achar uma maneira de apresentar nossas vidas a Deus para criar essa sintonia, criar esse aprendizado naquilo que a gente pode. Deus não vai querer que a gente deixe de trabalhar, Deus não vai querer que a gente seja desonesto no trabalho, que a gente falte o trabalho para a gente ficar orando. Não tem nada disso. É a gente achar o nosso tempo aí para a gente ouvir com o ouvido e ouvir com o coração também. A importância disso para nossas vidas, isso é essencial. E eu creio que, para a gente começar a concluir, que a Bíblia aponta aqui alguns versículos que eu anotei aqui, que eu eu creio que é importante a gente assimilar. Quando o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele faz isso de vez em quando? Faz isso de dia e de noite. Então, existe uma prática, e a prática as pessoas não gostam de repetição, não é? Mas, se você observar uma linha de montagem de carro, existe na linha de montagem repetição de tarefas. E quando chega lá na frente, o carro sai pronto. E a pessoa não quer repetir, a pessoa não quer fazer a coisa igual todo dia. Mas a Bíblia diz que o Salmo 1 que ele faz isso todo dia. Leva à perfeição. E leva quanto mais você repete não é? Eu brinco lá com as pessoas, às vezes estou fazendo academia com Dona Maria José, e cheguei lá, já tenho intimidade com um rapaz, com um braço enorme assim, eu falei, rapaz, o meu alvo aqui está com um braço igual ao seu. Ele começou a rir. E eu brinco, o pessoal fica lá com aqueles negócios assim, ó, para quê? Para engrossar o braço. A vida de fé e de oração é a mesma coisa. A nossa mente, meus irmãos, ela tem músculos. Por que é importante ler? Inclusive, quem lê e quem não para nunca de ler, a leitura é um bom exercício para evitar algumas doenças. Algumas doenças que vêm sobre quando chega a idade. Então, a importância da leitura. Então, se a gente está lendo, principalmente as Escrituras Sagradas, e ele diz que o Salmo 1 aqui, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Outro versículo é esse de Isaías, Deus me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar. Desperta meu ouvido como alguém que está sendo ensinado. Isaías 50, na Nova Versão Internacional, 54b. E o versículo de Provérbios 1:8, ouça meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Como nossos filhos, como nós como filhos seremos mais bem-sucedidos se a gente parar para ouvir os nossos pais. Nossos pais representam Deus aqui. Então, o provérbio diz, ouça seu pai, não despreze o conselho da sua mãe. E quando a gente ouve, a gente entende isso, eu creio que é muito importante na vida de cada um de nós. Que o Senhor continue nos ensinando e que encontre em nós vontade de aprender. Né, irmão? Um coração ensinável. Todo líder, o ideal de Deus para os líderes, sejam pastores ou não pastores, é que tenham um coração que queira aprender. Porque se nós queremos aprender, vai juntar a fome com a vontade de comer. Lembra dessa ou não? A fome com a vontade de comer. Você tem fome de aprender e Deus tem fome de te ensinar. Desejo de Deus é que você cada vez mais seja mais aparelhado. Cada vez mais o desejo de Deus é que a gente tenha uma sintonia com o Espírito Santo, com a sua palavra e com os seus propósitos para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Pai, eu quero agradecer. Agradecer por esta palavra, por esse estudo, Senhor, em que o mais importante desse estudo é que esse estudo está totalmente fundamentado na Tua palavra.
É a Tua palavra que é o nosso fundamento. E sabemos que o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está entre nós, que está em nós, Ele que é o facilitador, Ele que está tocando em nosso coração, Ele que está tocando no nosso coração, formando áreas em nosso coração que precisam ser formadas, é Ele mesmo que vai provocar a fome e sede de aprender. Aprender para sermos melhores filhos, porque nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que é apaixonado por cada um de nós. E Ele demonstrou isso ali na cruz, dando o seu Filho para morrer por nós. Por isso, Pai, nós estávamos condenados. Nós éramos condenados e a nossa dívida era imensa. Mas aprove Deus rasgar a cédula de dívida que era contra nós e nos absolver, Pai. Cada um de nós fomos absolvidos pela morte de Cristo, pela verter do seu sangue, e fomos comprados por esse preço, para sermos filhos de um Deus que nos ama, um Deus que quer se comunicar conosco, um Deus que quer nos fortalecer, um Deus que quer se apresentar a nós, se revelar a nós, através do dia a dia de nossas vidas, fazendo com que a gente cumpra o seu propósito aqui na terra, de adorá-lo, de reverenciá-lo. Senhor, nós fomos salvos para adorá-lo, Senhor. A primeira função nossa é adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em cada um de nós, a cada manhã, Senhor, em nossos altares, Senhor, em nossos altares que vamos construindo a cada dia e aprendendo, acordando a cada manhã com um coração que quer aprender, com um coração que é ensinável para que a gente possa seguir o nosso caminho fazendo a Tua obra. Oramos, Pai, por tudo isso agradecidos. E no nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, rica e abundante.